pacto de manter a fama até os últimos dias. Meus amigos estão dizendo que o Leonardo está participando da seita do olho roxo, que isso é muito usado pelos artistas do mundo inteiro, para garantir a sua fama, o seu sucesso até os últimos dias, ou seja, um renovo num pacto que já tinha sido feito no passado. A gente viu o último caso da Ivete Sangalo, e as pessoas na internet comentam dizendo que isso faz parte da seita do olho roxo. E essas pessoas até têm razão de pensar nisso, sabe por quê? Cada vez mais coisas ocultas, estranhas, estão sendo reveladas em público e a gente tem visto isso acontecendo dos últimos anos para cá. A verdade é que a chave mudou. De 2020 para cá, a chave mudou e muita coisa tem acontecido. Então, o que é a seita do olho roxo? As pessoas dizem que eles renovam um pacto e eles vendem a sua alma, eles confirmam a venda da sua alma para que haja sucesso até os últimos dias. Vejam o seguinte, cada vez mais o sucesso tem sido passageiro, então para garantir, eles fazem um renovo. E como é esse renovo? A gente não vai entrar em detalhes aqui sobre como é o processo, mas a grande questão é o seguinte, o resultado final, o olho fica roxo e eles dão uma desculpa, por exemplo, eu estava no banheiro, caí e bati a cabeça no chão. Aí você bate a cabeça no chão e o olho fica roxo? Não, ficaria a cabeça ou essa região todinha, sabe? Não é especificamente o olho, mas é sempre o mesmo olho, sabe? É sempre o mesmo hematoma e sempre a mesma desculpa muito rasa. A grande questão é essa, que eu não posso também entrar em detalhes em redes sociais. Mas vamos ser justos e vamos colocar aqui uma balança. A gente não pode julgar dizendo que o Leonardo está dentro dessa seita, porque acidentes também acontecem. Então a gente não pode dizer que determinada pessoa está se a gente de fato não pode provar. Mas existe um padrão e existe uma seita e está envolvendo os artistas. E é isso que as pessoas comentam na internet. E elas têm razão em falar acerca desse assunto. Agora eu vou continuar falando de um aspecto que não se pode falar de forma rasa. Então eu vou me aprofundar e a gente vai falar de algo que tem acontecido nesses últimos dias e por que tem acontecido e como uma entidade tem tomado conta do corpo dessas pessoas e qual o propósito dessas entidades nesses últimos dias. Então vai nessa rede que eu vou continuar falando. Meus irmãos, vocês que estão aqui, vamos dar continuidade. A grande questão é que essas entidades estão assumindo o corpo de artistas para trazer a mensagem. Essas entidades estão entrando nos corpos dos artistas para trazer o seu propósito, sabe? Os seus ideais. Cada vez mais essa cultura satânica tem se enquadrado na face da terra. Isso é um assunto tão profundo, tão presente na nossa sociedade, mas que tem passado, sabe, desapercebido. Lembra quando os pastores diziam na década de 90, de 2000, até 2005, 2010, que os pastores diziam isso é do diabo, e as pessoas diziam isso é ignorância da igreja, sabe? A influência do mal sobre a face da terra. Só que isso estava de forma oculta, lembra? Das imagens subliminares, isso era oculto, agora está sendo cada vez mais revelado ao público. E por que isso está acontecendo? Porque a igreja tem se calado, porque as pessoas têm se levantado contra a igreja e muitos justos estão se calando. Irmão, essa mensagem é para você, não se cale diante do que está acontecendo. Nós não podemos julgar, mas existe um padrão, você sabe que existe um padrão, até você mesmo que é ateu que está assistindo esse vídeo, você sabe que tem um padrão que está se repetindo, mas as pessoas preferem ignorar. Sabe por que as pessoas preferem ignorar? Porque elas não se preocupam com o próximo. Mas quando você se preocupa com o próximo, você sabe que está acontecendo, então você sabe qual é a influência, qual é o resultado na boca desses artistas. São músicas depravadas, são clipes cada vez mais depravados para destruir famílias, para destruir a espiritualidade, e a igreja tem uma parte no erro, quando a igreja se cala. A igreja da Europa tem se calado, as igrejas têm se tornado em bares na Europa. E a igreja do Brasil não pode passar por isso. Meus irmãos, sabe, não adianta. A gente não adianta falar sobre o que está acontecendo no mundo se a gente não tiver espiritualidade para falar das coisas que são de Deus. Qual é o propósito? Eles lutam lá em nome de Lúcifer. E a gente vai lutar aqui em nome do Deus vivo. Então isso aqui é uma reunião não de pessoas curiosas, mas uma reunião de pessoas que têm convicção, que têm maturidade, que têm entendimento que estamos em uma guerra espiritual. E quando você não entende que estamos em uma guerra espiritual, então você fica assim, não sei para onde estou indo. Aí leva bala na cara, sabe? E é por isso que tem tanta gente morrendo, é por isso que tem tantos cristãos que estão perecendo na fé, é por isso que tem muitos que estão se entregando à depressão, à ansiedade. Por quê? Porque existe por debaixo dessas músicas, existe por debaixo da influência da grande mídia uma grande depressão sendo empregada, sabe, a preço de sangue. Eles colocam sangue, eles colocam seus próprios olhos, eles deixam passar por um processo doloroso, do qual gera esse hematoma. Mas as pessoas ainda não compreenderam sobre o que está acontecendo. Mas aquilo que está nos bastidores está sendo cada vez mais revelado. E a gente viu a questão da ladaília do
que eu não vou nem citar o nome dele aqui para que não prejudique o vídeo, mas você sabe o que aconteceu naquela ilha. E mais, veja os clipes que estão sendo lançados, cada vez mais uma adoração ao anjo caído. Então, irmãos, de fato estamos em uma guerra espiritual e muitas coisas têm acontecido. Permaneça fiel. A Bíblia diz que os justos, os fiéis, aqueles que são santos, se santifiquem cada vez mais, pois estamos chegando próximo do grande dia, aonde o Senhor vai separar os justos dos injustos. Lembre do tempo de Noé. Esse é o meu recado para você. Deus te abençoe. Siga esse perfil, deixe o seu like, o seu comentário e mais, para a gente encerrar aqui. Eu vou deixar um link aqui embaixo, aonde você pode ter acesso a uma comunidade, aonde você vai ter, sabe, comunhão com outros irmãos que estão despertando nos últimos dias. Forte abraço e Deus te abençoe.